Então, buenas, pessoal, belezinha, belezinha? Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito de meteorito, né? Mas para a gente falar de meteorito, a gente tem que ter noção de como que se origina eles e o que são eles, né? Então, bora pro vídeo aqui, acompanha aí. Se gostar, dê o joinha, beleza? Bora lá. Então, pessoal, o meteorito origina-se de asteroides, meteoroides, que é o meteoro, conhecido popularmente como meteoro, e cometas. Então, pessoal, asteroides, meteoroides e cometas são encontrados em nosso sistema solar, cada um com sua própria composição e características únicas. Vamos começar por cometas. Os cometas têm uma camada externa de gelo e vão vendo o material do seu núcleo. A camada externa dos cometas se transforma em gás à medida que se aproxima do Sol, criando a coma e a cauda. A coma é o núcleo, né, do cometa. Os cometas têm órbitas altamente elípticas, o que lhes permite longos períodos longe do Sol. Asteroides, pessoal. Vamos ver as características do asteroides. Asteroides são, em sua maioria, pedaços de rocha de formato irregular, com tamanhos que variam de algumas dezenas de metros e centenas de quilômetros. A maioria dos asteroides vem do cinturão de asteroides localizado entre Marte e Júpiter. Às vezes, os asteroides colidem uns com os outros, causando amassados ou quebrando-os em pedaços menores. Meteoroides, popularmente conhecido como meteoros. Vamos ver algumas características dele. Meteoros são meteoroides que queimam ao entrar na atmosfera da Terra, produzindo um raio de luz. Nós frequentemente chamamos isso de estrela cadente. Popularmente, todo mundo conhece como estrela cadente, né, pessoal? Os meteoroides são pedaços que se desprendem de asteroides ou de detritos deixados por cometas. Entenderam? Então, os asteroides também são detritos, né, deixados pelos cometas. Daí, mais para adiante, vocês vão ver como que se origina o meteorito. Na verdade, se origina dos três, né? A maioria dos meteoros queima antes de pousar na Terra. Os fragmentos que pousam na Terra são chamados de meteoritos. Ok? Pessoal, olha que interessante aqui o tamanho de cada um deles. O asteroide é de e mais de 100 quilômetros de diâmetro, até mais de 100 quilômetros, para tu ver o tamanho que é um asteroide. De até mais de 100 quilômetros de diâmetro. Os meteoroides, ampla faixa de tamanho, pode ser tão pequeno quanto poeira, mas geralmente menor que um asteroide, né? Mesmo assim, ele é grande também. Um cometa de 1 a 10 quilômetros de diâmetro. Até o cometa é imenso, hein, pessoal? Vamos aqui para algumas curiosidades, né? Alguns fatos aqui. Os asteroides, meteoroides e cometas foram formados quase na mesma época que nosso sistema solar. Meteoritos têm impacto mínimo ou nenhum na superfície da Terra. Asteroides maiores, no entanto, podem potencialmente ter efeitos significativos e drásticos na Terra. Já pensou cair um asteroide, um meteoroide, um meteoro no caso, né, ou um cometa na Terra? Né? Ia ser um desastre, né? E já o meteorito não, o meteorito cai, né? Mas quando ele se desintegra, né? Então aqui a gente pode ver que a origem do meteorito vem dos asteroides, dos meteoroides, né, e dos cometas, né? E ele não causa grande impacto na Terra. Ok, pessoal? Então vamos começar agora a falar sobre o assunto que é o meteorito. O que é um meteorito? São fragmentos de asteroides, cometas e outros corpos celestes que atravessam a atmosfera terrestre e atingem a superfície. Nisso a gente já está sabendo, ok? Quais as características físicas de um meteorito?
ele obrigatoriamente ele vai ter uma crosta de fusão de 1 a 2 milímetros, é uma casquinha fininha, porque quando ele entra na atmosfera terrestre, ele entra em fusão, pega fogo, derrete ali, né? Então ele de característica que não vai deixar de ter nunca é essa crosta. Ele vai ter aquele sinal de uma rocha queimada, né? De cor preta, né? Com o passar do tempo, essa crosta com ação da vento, sol, chuva, poeira, ele vai perdendo essa cor nítida preta, né? Vai clareando um pouquinho, né? Então vai dificultando para a gente achar o meteorito, se ele for muito antigo, né? Mas se ele for mais recente, óbvio que no olhar, se não for um objeto queimado, uma queimada pelo próprio homem, né? Certamente vai ser um meteorito. Tem que prestar atenção na coloração da pedra. Muitas vezes você passa por cima de uma e você não sabe que é um meteorito, né? O formato dos meteoritos são formatos diversos, não são compridos, né? Você não vai achar um meteorito comprido, que nem uma pedra comprida ou polida. Talvez esses polidos, por ação do tempo, você vai achar lá nos desertos, lá, porque a areia vai pulindo ele com o próprio vento e areia, né? Lá nos desertos enormes, lá onde cai bastante meteorito, lá sim você vai achar polido. Mas não é o nosso caso aqui no Brasil, ok? Raramente você vai achar um meteorito polido, né? Não tem como, a não ser que caia dentro de um rio e role com a correnteza, entendeu? Dificilmente você vai achar. Não estou dizendo que não vai achar, mas dificilmente você não vai achar aqui. Pessoal, outra característica, o peso. O meteorito, ele é de 4 a 6 vezes mais pesado que as rochas terrestres, né? A maioria contém ferro e são atraídos por ímã. Então, você não vai achar um meteorito, né, que não seja atraído pelo ímã e que não contenha ferro. Todos vão conter ferro. Raramente tem algumas espécies aí de meteorito, mas é muito raro que o ímã ele não é atraído pelo ímã. Mas isso é muito raro, é raríssimo, tá? Então vamos se concentrar aqui nos que são atraídos pelo ímã, ok? Outro detalhe, pessoal, todo meteorito ele é compacto, ele é compactado, ele é uma massa sólida, o meteorito não tem buraco, ok, pessoal? Essa é uma característica bem do meteorito, dá para você distinguir uma rocha comum de um meteorito já olhando por esse detalhe, ok? Pessoal, então aqui, ó, vamos agora para os tipos de meteoritos. Aqui eu classifiquei 3 tipos que são os mais comuns aqui no Brasil, e por dificuldade de achar fotos de outros tipos, né? Por causa da questão de direitos autorais, isso aí tudo. Então, eu classifiquei essas 3 fotos aqui. Então, vamos analisar cada um desses tipos aqui agora. Então, pessoal, ó, vamos começar por esse primeiro aqui, ó, que eu acho o mais interessante de todos eles e eu acho o mais fácil de você identificar aí no campo, né? Que é o Regmagelitos. Regmagelitos. O que é Regmagelitos? É aquelas marcas de dedos ali, ó, de dedo. Eu botei uma setinha ali, ó, para mostrar para vocês. Podem perceber que ele é cheio de marquinhas, assim, parece que era uma massinha e colocaram o dedo ali e ficou aquela marquinha de dedo. Isso aí ele forma, geralmente por ele ser totalmente de metal, esse meteorito, ele é diferente dos outros, porque ele, no interior dele, ele é prateado, tipo aço. Aqui eu peguei um martelo, olha, o meteorito, eu peguei como exemplo aqui, o meteorito vai ter essa coloração prateada aqui, ó, do martelo que eu lixei ali para ficar bem detalhado de como que é esse meteorito aqui por dentro, ó. Ele tem esse aspecto aqui desse aço, desse martelo aqui, ó. Ok? Então, esse meteorito aqui para mim é o mais bacana
que tem, eu acho que é o mais fácil, porque ele vai ter a crosta preta também, né, da fusão, né? E vamos lembrar um detalhe aqui, pessoal, essa crosta, ela não vai passar de 2 milímetros, é uma crosta fininha. Se você achar uma pedra que você achar que é um meteorito, olhe a crosta. A crosta, ela não é uma crosta grossa, é de 1 a 2 milímetros, ele é bem fininha mesmo. Ele não quebra, tá? Se você bater com o martelo, ele vai amassar, porque o interior dele é totalmente de metal. É aço, ferro, ok? Níquel, né? Mas ele não vai quebrar, ele vai amassar. Essa é uma característica desse tipo de meteorito. Então, pessoal, esse outro meteorito misto, ele é formado de rocha e aço, tá? Essa figura aqui, ela não está bem bacana aqui, né? Até tem uns pontos ali que parece até ouro, mas não é ouro, isso ali é ferrugem, né? E se vocês notarem bem, ele vai ter essa coloração aqui, tá? Mas a rocha como contém ferro, né? E com o contato do meteorito com a crosta terrestre que tem oxigênio, né? Ele vai formar ferrugem com o tempo. Então tem que observar bem. Mas o meteorito não tem ferrugem. Tem, quando ele cai na crosta terrestre, ele vai entrar em contato com o oxigênio. O oxigênio em contato com o ferro vai formar o ferrugem. Então tem que ficar atento para isso aí. Então o misto, ele vai ter o aço, essa coloração de aço, entendeu? Não é que ele vai ter o aço, ele vai ter a coloração de aço, ok? Vai ser misto, vai ser aço e rocha, ok? Se você cortar esse meteorito, tá? Você dá uma lixadinha nele, uma lixinha fininha, você vai ver que vai se destacar bem essa coloração do aço, ok? Vamos para o próximo. E aqui, pessoal, também tem o rochoso. O rochoso, o que é? Ele é uma pedra que se olha, se você não olhar pela casca, a crosta, né? Que a crosta vai estar queimada também. Esse aqui é pena que eu não tenho mais detalhe para mostrar para vocês aqui. Mas o que é? A crosta vai estar queimada, que nem os outros, tá? Por dentro vai parecer como se fosse um cimento. Só que ele vai ter pontinhos, arredondadinhos, desse material aqui, ó. Então esse é o rochoso. Por que rochoso? Porque ele vai ter mais a rocha do que esse material prateado. Mas você lixando, cortando ele e lixando ele com uma lixa fina ali, ele vai abrir essa coloração prateada em alguns pontinhos dele. Então é um jeito bem legal de você identificar o meteorito, né? Ok? Então, pessoal, aqui ó, as probabilidades de ser meteorito. Isso é fundamental, né? É batata. Ele é atraído por ímã? Pode ser meteorito e pode ser que não seja, porque tem rocha terrestre que contém ferro e é atraído por ímã, mas já é uma característica. É mais pesado que outras rochas? Opa! Se ele é atraído pelo ímã e é mais pesado que as outras rochas, já tem uma chance a mais. Tem crosta fina e escura, aquele queimado? Se tiver, já é um ponto a mais, é uma chance a mais de ser meteorito. Então, quer dizer, tu vê aí, ó, já são 3 pontos, né? Ele tem pintas prateadas ou é totalmente prata, né? De acordo com o tipo de meteorito, vocês viram ali. Tem um que é totalmente prateado, o outro é misto, é rocha e prateado, e o outro é mais rocha e algumas pintinhas de prateado. Se ele tem essas características, tem chance de ser meteorito. Outro detalhe, se você aplicar água oxigenada e ele não ferver, né, a probabilidade de ele ser um meteorito também é grande. Então, pessoal, nesses 5 itens aqui, se tiver essas características aqui no achado de vocês, provavelmente é um meteorito. Ok? Agora vamos ver as características que identificam uma rocha que não é meteorito. Ok? É praticamente ao contrário disso aqui.
Pessoal, então é o que eu falei, ó. Não é atraído por ímã. Se ele é leve, seu interior é cinza claro, não tem nada com essa coloração de aço, né? Outro detalhe importante, o meteorito, ele não tem bolha e furos, né, no seu interior ou fora dele. Não existe meteorito com essas características. E se você colocar a água oxigenada, né, ele vai ferver. Então, você vai ter certeza de que não é um meteorito, ok? Pessoal, qual equipamento você vai usar para ajudar a você encontrar um meteorito? É um detector de metal ou um ímã, né, fixado numa pontinha de uma vareta leve, né, que você vai encostando nas rochas, né, para identificar se ela é atraída pelo ímã, né? Você põe um ímã pequenininho na ponta de uma vara de bambu, uma coisa leve, né? E você vai encostando nas rochas. E o visual, né, que é aquela crosta preta. Você vai andando e vai verificando. Tem crosta preta, chega o ímã. Mesmo que não tenha crosta preta, que ele já talvez tenha perdido, né, essa característica, você encosta o ímã, né? Grudou o ímã, corta a rocha, verifica o interior da rocha se tem essas características. Ok, pessoal? Então, pessoal, o meteorito pode valer pouco ou muito dinheiro, dependendo do seu tamanho e da sua raridade. Ok? Tem muito colecionador que compra, e empresas de pesquisa aí a nível nacional, né? Hoje, aqui no Brasil, acho que não existe, eu desconheço legislação que fale sobre isso. Não achei nada a respeito. Mas o que eu sei que se vocês acharem um meteorito, vocês podem enviar para o Museu Nacional, né, uma pequena amostra, né? Pequena amostra, parece que eles indiquem que você mande para eles no mínimo 25 gramas, tá? Uma amostra de no mínimo 25 gramas. E essa amostra, pelo que eu sei também, eles não vão te devolver. Essa vai ficar para o instituto que fizer a pesquisa, ou seja, o Museu Nacional, Unicamp, parece que é a USP, não tenho bem certeza. E também, né, não tenho bem certeza no que eu vou falar, mas se for um meteorito na análise e você quiser legalizar ele para ter valor, né, e se for um meteorito, óbvio, grande, né, ou pode ser até pequeno, né, e seja de uma raridade alta, então você tem grande chance de vender esse meteorito por um bom dinheiro. Então, pelo que eu vi algumas matérias aí, se for nesse caso de você documentar, e se for um meteorito que você quer documentar, você parece que tem que deixar 30% do peso dele para o instituto que fez a pesquisa, ou para o museu, se for o caso, e você sai com ele documentado. E poderá negociar, tá? O restante que você for ficar com ele, né? Então, você pode erguer uma boa grana aí, né? E muita gente procura ouro, procura um monte de coisa, apesar que o meteorito não é assim, não é fácil de achar, né, pessoal? Mas é isso, tem grande chance de... A gente às vezes tropeça por uma pedra achando que é uma rocha comum e é um meteorito. Então é isso, pessoal, fiquem de olho aí, não chute pedra aí. Vamos procurar os meteoritos agora. O vídeo vai ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz uma breve explicação, né? Desculpe se eu não fui bem claro, mas pelo menos a gente tentou passar alguma coisa aí para vocês aí, tá bom? E se gostaram, pessoal, se inscreva no canal, dê aquele joinha,
ative o sininho de notificações e bora para o próximo vídeo. Então, até lá, pessoal. Fui!